Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa Mostra Científica Online 2020. Eu sou Michele Bronstein, administradora, doutora em administração. Também faço parte do grupo de pesquisa em administração e desenvolvimento, atuando na linha de gestão de pessoas. Sou professora adjunta do curso de administração do Instituto Multidisciplinar do Departamento de Administração e Turismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O tema que eu escolhi hoje, para que a gente possa estar trazendo um pouco mais de conteúdo para vocês, é a questão da satisfação no trabalho em tempos de pandemia. E junto comigo também participarão alguns estudantes que fazem parte desse grupo de pesquisa, que é o Adriano Borges de Manuel, Antônio Franklin dos Santos Barbosa, a Raiane Aparecida Dias da Costa e o Yuri da Silva Santos. Eles vão ter uma participação especial trazendo algumas questões interessantes para que a gente possa, então, estar discutindo e ampliando um pouco mais o nosso debate a respeito da satisfação no trabalho. Então, vamos começar falando a respeito da questão do conceito de satisfação no trabalho. O que é essa satisfação? A satisfação, em primeiro lugar, é um sentimento. É um sentimento da pessoa diante do seu fazer laboral, ou seja, daquela atividade para a qual ela foi contratada, né, que ela está sendo remunerada para fazer uma série de procedimentos, de ações, enfim, tomadas de decisão. Então, a satisfação ela é uma reação da pessoa frente às condições de trabalho que ela se encontra. Não existe uma única definição para satisfação no trabalho, nem uma única forma de se medir a satisfação. Alguns autores, como Stephen Robbins, por exemplo, que é um dos autores de referência dentro do campo do comportamento organizacional, vai dizer que a satisfação no trabalho ela pode ser dividida em 3 dimensões. A dimensão da cognição, ou seja, eu preciso compreender aquele trabalho, eu preciso entender quais são as demandas que a empresa necessita, eu preciso entender a tarefa que eu preciso executar, eu preciso compreender a dimensão do quanto aquele trabalho que eu realizo vai afetar também o trabalho de outras pessoas, então é a noção do processo de trabalho também. Então, tudo isso funciona dentro do campo cognitivo. A segunda dimensão é a dimensão afetiva, ou seja, aquele trabalho ele precisa me afetar de alguma maneira, né? Aquele trabalho ele precisa me trazer sentimentos de bem-estar. Além de compreender aquele trabalho, eu preciso dar valor para que aquele trabalho seja executado da melhor maneira possível, eu preciso me sentir parte de um grupo, eu preciso entender a real dimensão, que a parte que eu faço do meu trabalho vai adquirir significado e resultado para a empresa. E a terceira dimensão é a dimensão do comportamento, que é uma decorrência das 2 dimensões anteriores, ou seja, se eu entendo o meu trabalho, se eu sei o que eu preciso fazer e, ao mesmo tempo, se eu me sinto afetada por esse trabalho positivamente, né? Se eu me sinto motivada a fazer aquele trabalho da melhor maneira possível, consequentemente, eu vou ter um comportamento que é o comportamento desejado, onde você tem uma série de interesses pessoais e da empresa que são, de certa forma, integrados, né? Ou seja, há uma confluência de interesses entre aquilo que a pessoa espera do seu trabalho e aquilo que a empresa espera do seu funcionário. Agora, como podemos medir a satisfação no trabalho e por que esse conceito é tão importante, né? Não existe uma maneira ótima de se medir a satisfação no trabalho. A literatura vai dizer que existem várias formas, então os estudos sobre satisfação no trabalho, eles têm 90 anos praticamente, né? Os primeiros estudos foram feitos lá na década de 30, né, em decorrência de vários movimentos na história da administração, que ficaram conhecidos como os estudos do comportamento organizacional, né, a teoria comportamental, a escola de relações humanas, o momento em que os pesquisadores
pesquisadores, né, as pessoas que vêm do campo da psicologia social, né, da sociologia industrial, resolveram entender que o ser humano no ambiente de trabalho, ele assume um protagonismo e ele acaba tendo uma responsabilidade a respeito desse resultado. Ou seja, começaram a articular satisfação e produtividade. Agora, como eu disse antes, não existe essa maneira ótima. Então, muitos estudos já têm sido feitos ao longo desse percurso. O que a gente percebe é que os autores parecem concordar que certas dimensões apontam para se conseguir medir a satisfação no trabalho no ponto de vista daquilo que a empresa pode fazer. Né? Então, o que a empresa pode fazer para melhorar a satisfação dos seus trabalhadores? Então, a primeira dimensão é a questão das condições de trabalho. Ou seja, que condição de trabalho você, empresa, está proporcionando para o seu trabalhador? Né? Como é que é a estrutura do trabalho, como que é o parque tecnológico que existe à disposição desse trabalhador, né? Se a empresa se preocupa com a questão de higiene, layout, equipamentos de proteção individual, né? A questão do fluxo também de comunicação empresarial, quer dizer, o fluxo também de produção ou de prestação de serviços, o cuidado na satisfação dos clientes, quer dizer, todas essas questões relacionadas à infraestrutura são passíveis de ser objeto de observação pela empresa. A empresa precisa estar atenta para isso, ela precisa estar atenta para essas condições de trabalho que ela disponibiliza para os seus colaboradores. A segunda questão é a equidade. Ou seja, existe uma percepção entre os trabalhadores de um senso de justiça dentro da empresa, né? As pessoas têm os mesmos direitos, existe um código de ética, de conduta, né? Existe ali práticas que sejam transparentes, né? A empresa tem uma preocupação em relação à prestação de contas, essa prestação de contas ela é bem feita, responsável, né? Então, as políticas de promoção, de ascensão, são políticas equitativas. Então, essa é uma segunda dimensão que a empresa precisa estar atenta em relação à satisfação no trabalho. A outra dimensão diz respeito aos sistemas de remuneração. Você, empresa, né? Você consegue remunerar da melhor forma os seus trabalhadores de uma forma equitativa, ou seja, a pessoa que tem um desempenho compatível com aquilo que foi pré-determinado, ela tem acesso a um sistema de recompensa compatível, né? Existem gratificações pontuais que vão sendo dadas, pagas para esses trabalhadores com o melhor desempenho. Existe uma política de avaliação de desempenho dentro da sua área de recursos humanos, de pessoal. Então, essa também é uma outra dimensão extremamente relevante. E, por fim, a questão das condições de sociabilidade. A empresa se preocupa de promover esses espaços de sociabilidade para que as pessoas troquem experiências, para fomentar a comunicação interna entre os diversos setores, entre aquelas pessoas que muitas vezes não se conhecem por conta do tamanho da empresa e que, de repente, se veem numa condição de ter que trabalharem juntas pela primeira vez. Quer dizer, existe esse espaço onde a pessoa possa se reconhecer como membro de uma equipe, né, e onde as equipes se percebam enquanto partes estruturantes daquele todo que é a empresa. Então, tudo isso é muito importante de ser observado pela empresa quando se pensa na questão de promover a satisfação dos trabalhadores. Bom, para a gente poder falar de satisfação no trabalho em tempos de pandemia, a gente precisa entender primeiro qual é a diferença entre trabalho remoto e home office. O trabalho remoto é o trabalho que você pode realizar fora do ambiente da empresa.
né? Então, você pode, por exemplo, trabalhar com vendas, você pode fazer visitas aos seus clientes, você pode trabalhar, pegar o seu computador e trabalhar fora do seu ambiente de trabalho em qualquer espaço, inclusive espaço público. Então, você pode pegar o seu computador e ir para um café, né, para uma livraria, trabalhar na praia, trabalhar na montanha, trabalhar em qualquer ambiente, né, que você tenha uma condição tecnológica suficiente para tal. Então, o trabalho remoto, ele é aquele trabalho realizado fora do ambiente da empresa. O que é o home office? O home office é a mesma coisa do trabalho remoto, só que com uma restrição, né? Então, você tem a questão da casa. Então, você tem ali um trabalho feito dentro de casa, às vezes num cômodo da casa que é compartilhado com outras pessoas. Então, o home office, ele é um trabalho que ele está muito voltado para a questão do confinamento da pessoa no ambiente de trabalho. E que passa a ser, quer dizer, a casa passa a ser o ambiente de trabalho. E isso vai trazer uma influência muito forte no grau de satisfação das pessoas, principalmente daquelas que estão experimentando o trabalho remoto pela primeira vez, que é o caso de alguns estudantes do curso de administração da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que estão participando dessa pesquisa e que trouxeram algumas questões muito importantes para a gente discutir. Vamos ver? Boa tarde, meu nome é Rayane Aparecida, eu sou estudante do curso de Administração da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu gostaria que a professora falasse um pouco sobre como a falta de um planejamento pode afetar na satisfação do trabalhador que não está acostumado a ficar em casa trabalhando. E como isso pode afetar tanto positivamente quanto negativamente na produtividade, porque ele pode trabalhar de mais ou de menos. Obrigada. Então, pessoal, essa primeira pergunta, né, que é a pergunta da Rayane, ela está perguntando a respeito da questão do planejamento. O planejamento para o trabalho remoto, para o home office principalmente, é de extrema relevância. Não só aquele planejamento que a empresa determina, né, a maneira como ela estabelece as suas metas, os seus prazos, né, os seus objetivos, para que isso seja cumprido pelos trabalhadores da melhor forma possível, mas também aquele planejamento que você faz a partir dessa demanda que a empresa te recomenda. Né? Então, o planejamento pessoal. Qual é o seu horário de trabalho dentro dessa perspectiva, né? Principalmente do isolamento, da quarentena, está todo mundo trabalhando de casa? Como que você planeja o seu trabalho? Né? O que você dá como prioridade? Como que você faz para fazer o acompanhamento das suas entregas? Dos envios que você faz para a sua chefia, enfim, o atendimento que você dá aos seus clientes, né, ou as dúvidas que você tira dos seus estudantes, dos seus alunos, né, quem trabalha com educação. Então, assim, o planejamento é fundamental. Né? Por quê? Porque o planejamento ele vai te dar um indicador de produtividade. Não só vai trazer esse indicador de produtividade para a empresa, né, que vai poder medir através das entregas feitas por quem está no home office, realizando esse trabalho, como também para a própria pessoa que está em trabalho remoto, administrando as suas próprias entregas. E isso vai trazer influências no grau de satisfação. Porque se você consegue realizar o seu trabalho, se você consegue entregar e cumprir os prazos determinados, né, se você consegue atender às expectativas da empresa que você trabalha, isso, consequentemente, vai te gerar bem-estar, vai te gerar satisfação e comprometimento com o trabalho que você está realizando. Agora, a falta de um planejamento, né, no ambiente de trabalho, seja ele remoto, ou seja home office, ou seja na própria empresa, isso vai acarretar numa série de complicações.
Por quê? Porque toda empresa ela tem um ritmo de trabalho. Toda empresa ela tem um timing para que aquela prestação de serviço seja concluída ou aquele produto seja acabado. Tudo existe um planejamento também em termos de tempo. Quando esse planejamento não acontece do ponto de vista da empresa ou mesmo do próprio trabalhador, você tem a desordem. Né? Então, e qual o grande problema da desordem? É a falta de prioridade. E aí você começa a ter uma série de problemas em decorrências, quer dizer, o retrabalho, o desperdício de recursos, né? Matéria-prima, recursos de tempo, recursos financeiros. Então, o planejamento ele é de extrema importância. Então, se você está em trabalho remoto, então você tem que se organizar, né? Você tem que ter o seu planejamento pessoal e a empresa também tem que ter o cuidado de acompanhar esse planejamento pessoal e, novamente, alinhar interesses, né, entre aquilo que a empresa precisa e aquilo que você precisa também atender dentro dessa pactuação. Meu nome é Franklin, eu tenho 21 anos, sou aluno do curso de administração da UFRJ e a minha pergunta é a respeito desse tempo de pandemia, onde grande parte de nós estamos trabalhando remotamente. Eu queria saber se e como utilizar o mesmo espaço físico, tanto para trabalho quanto para descanso, interfere tanto na nossa produtividade quanto também na nossa capacidade de desligamento do trabalho. Então, a pergunta do Franklin fala a respeito da questão do ambiente de trabalho, né? Se você usar o ambiente de trabalho sendo a sua casa, né, como ambiente de trabalho, se isso vai afetar na sua produtividade. Tudo vai depender da forma como você se organiza. Então, a gente volta a falar da importância do planejamento. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não tem um cômodo da casa separado para poder realizar esse trabalho remoto, esse home office, melhor dizendo, do que e esse cômodo da casa é um cômodo utilizado por várias pessoas, né? É o local da casa que a internet pega, né? É o local da casa onde você tem melhor luminosidade, enfim, uma série de questões relativas à infraestrutura pessoal do próprio trabalhador. Então, com certeza, o local de trabalho que você escolhe para a realização do home office, ele vai ser, com certeza, fator de influência sobre a satisfação no trabalho. Porque se toda hora você é interrompido, se toda hora toca o telefone, se toda hora a internet cai, se toda hora chega uma mensagem de WhatsApp que tira a sua atenção e a sua concentração dentro do trabalho, e você dá prioridade a isso, você vai ter mais dificuldades de fazer o seu trabalho remoto, o seu home office, da melhor maneira possível, né? E também, da mesma maneira, você precisa compreender que você está no ambiente de casa. Então, ter esse cuidado também de ter a casa como local de descanso, né? A sua casa não virou o seu escritório de trabalho, né? A sua casa é sua casa. Então, você também tem que fazer pequenas pausas, né? Cuidar da alimentação, né? Alguns exercícios físicos importantes, porque você está o tempo todo dentro de casa, dependendo do tamanho da sua casa, você está confinado a um espaço que é pequeno. Então, dependendo de como forem essas condições, você certamente vai ter uma capacidade melhor de se recuperar fisicamente, descansar, né, de tirar um pouco a sua mente de dentro do trabalho e ter momentos também de lazer, ter momentos, né, de cuidado da própria família, da casa. Tem pessoas que estão com crianças em casa, conciliando, né, os seus afazeres domésticos com o seu fazer laboral. Então, isso com certeza vai ter um impacto a respeito da produtividade. Olá, meu nome é Yuri, tenho 19 anos, sou estudante de administração da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu gostaria que a professora Michele comentasse sobre essa mudança na rotina da população devido à pandemia, né, a saída do trabalho presencial para o home office. Fato é que para a maior parte da população isso é uma novidade, né, a grande maioria ali não possui um treinamento adequado
Isso eu digo em questão de esquematização de horários, organização das suas tarefas, né? Também a falta de equipamento adequado. Então eu gostaria que a professora comentasse sobre a melhor forma da empresa trabalhar com seus funcionários essa mudança, a saída do trabalho presencial para o home office. Obrigado. Então, com relação à pergunta do Yuri, né, a gente volta a falar um pouco nessa questão da infraestrutura. Né? Por quê? Porque realmente muitas pessoas estão experimentando o trabalho remoto pela primeira vez. Né? Muitas pessoas não possuem em casa, na sua vida pessoal, né, os equipamentos necessários para fazer o trabalho remoto, o home office, da melhor forma. Muitas empresas também estão experimentando esse formato em relação aos seus trabalhadores pela primeira vez. Então, muitas empresas também não estão preparadas tecnologicamente para fornecer conexão de internet, né, para disponibilizar equipamentos de trabalho, né, computador, impressora, enfim, softwares de comunicação remota, né, programas para fazer reuniões, tudo isso está sendo muito utilizado agora, né, em função das consequências do coronavírus, do afastamento social, da pandemia. Todo mundo quem está trabalhando em casa, quem está fazendo esse home office, muitas vezes está experimentando isso, e a empresa também está experimentando isso, e o fruto dessa experiência, quer dizer, vai trazer um aprendizado muito grande, né? Vai trazer um aprendizado para a empresa, na perspectiva que ela vai poder, na verdade, dimensionar daqui para frente aquilo que ela vai precisar de trabalho presencial, né? E aquilo que ela pode manter como um trabalho remoto, inclusive no que diz respeito à questão do custo, né? Porque você manter um escritório tem um custo muito mais elevado, talvez, do que você incentivar que o seu colaborador, seu trabalhador, ele faça o trabalho da sua própria casa, ainda que você, empresa, disponibilize todos esses recursos tecnológicos, né? Então, é um momento de grande de sacrifício, mas ao mesmo tempo que pode representar um momento de aprendizagem. Né? E quando a gente fala de aprendizagem, a questão do treinamento é fundamental, né? Porque muitas pessoas estão aprendendo a usar essas tecnologias de comunicação. Muitas pessoas não participavam de reuniões à distância, de videoconferências no seu trabalho. E agora, essa questão ela tem sido cada vez mais necessária para garantir a viabilidade desse trabalho em home office. Então, essa questão dos horários, né, da própria organização, do equipamento, meios de realização do trabalho, são questões que revelam uma mudança comportamental que se anuncia, né? Então, a partir do resultado do que será o mundo do trabalho, a partir desse episódio da pandemia, do Covid-19, da quarentena, enfim, o isolamento social, isso com certeza vai trazer fortes impactos para o mundo do trabalho, inclusive para o significado de trabalho daqui para frente. E as empresas também estão vivendo esse momento de aprendizagem, assim como os próprios trabalhadores. Né? Então, assim, um momento de mudança, né? É um momento de ruptura, né, com determinadas formas e de encarar o próprio trabalho, mas, ao mesmo tempo, é um momento de muita aprendizagem. Olá, meu nome é Adriano, tenho 21 anos e sou estudante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus Nova Iguaçu. Diante do atual cenário em que vemos um agravamento da situação do Covid-19 dentro do Brasil, se o trabalho remoto, home office, se provar extremamente insatisfatório ao trabalhador, qual seria o resultado do prolongamento desse tipo de serviço? Então, pessoal, a pergunta do Adriano, ela traz meio que uma questão para a qual a gente ainda não tem respostas, né? Por quê?
porque o prolongamento desse tipo de serviço, desse tipo de entrega, né, a pessoa continuar trabalhando remotamente, se isso se estender durante muito tempo, né, certamente, e se o trabalho remoto se mostrar insatisfatório por parte dos trabalhadores, com certeza as empresas terão um desafio ainda maior, né? Porque os efeitos da pandemia sobre o mundo do trabalho ainda são efeitos desconhecidos, né? Então, como a gente estava falando na pergunta anterior, os efeitos do que será o trabalho, né? O trabalho já vem. A gente já pode aí, ao longo do tempo, perceber uma série de mudanças que a contemporaneidade tem trazido em termos de mudanças para o trabalho, né? Principalmente em função das novas profissões, né? O avanço tecnológico, a indústria 4.0, a própria internet das coisas, né? Toda essa grande mudança tecnológica que o mundo do trabalho vem sofrendo ao longo dos últimos 30 anos, muito fortemente, isso com certeza já está mudando a maneira como as pessoas estão encarando o contexto do trabalho. Se a pandemia trouxer o trabalho remoto como aquilo que for instituído em termos de modo de trabalho daqui para frente, para muitas empresas e muitos trabalhadores, e a empresa não tiver o cuidado de investir na percepção a respeito da satisfação no trabalho dos seus funcionários, dos seus colaboradores, isso certamente se tornará um desafio ainda maior. Por isso que a gente chama atenção para esse tema, por isso ele é tão importante, é um tema que vem sendo discutido há tanto tempo e que não sai de moda. Por quê? Porque as pessoas precisam realizar o seu trabalho da melhor forma, enfim, seja ele um trabalho presencial, seja ele um trabalho remoto, e toda a complexidade que envolve o ser humano, a pessoa, o campo das emoções, das relações interpessoais, a capacidade de cooperação técnica, o grau de sociabilidade, o quanto as pessoas precisam estudar para fazer esse trabalho remoto de uma outra maneira, quer dizer, precisam continuar alimentando os seus estudos, quer dizer, a pessoa não basta só ela fazer a faculdade, quer dizer, a graduação, a pós-graduação, mas ela também precisa dominar todo um conteúdo técnico e tecnológico que muitas vezes não está totalmente relacionado à sua área de formação, mas ela vai precisar dominar essas técnicas para poder realizar esse trabalho de forma remota, ainda que seja, talvez não mais no confinamento da sua casa, mas em outros ambientes. E isso, com certeza, vai ter um impacto a respeito da produtividade. Então, as empresas que se prepararem melhor para isso, as empresas que aproveitarem esse momento para refletirem a respeito da consequência do que esse trabalho tem representado e como ele tem sido feito por esses trabalhadores, certamente serão empresas que vão ter não só garantido um aprendizado, mas que certamente encontrarão novas oportunidades no que diz respeito a atender novos clientes, novos mercados, desenvolver novas prestações de serviço, enfim, é uma perspectiva que pode, com certeza, contribuir para a sustentabilidade das empresas no futuro. Então, dada a importância dessa temática, e das perspectivas que virão daqui para frente em relação à questão do trabalho, da satisfação no trabalho em tempos de pandemia, eu convido você a participar de uma pesquisa que eu estou realizando, junto com os estudantes que participaram desse vídeo, a respeito da satisfação das pessoas que estão em trabalho remoto. Então, convido você a preencher o nosso questionário. Não é um questionário identificado, mas é um questionário que busca trazer um pouco mais de profundidade a respeito da análise dessa experiência que as pessoas estão tendo ultimamente trabalhando no home office.
Nós esperamos que você tenha gostado desse conteúdo e a gente espera se encontrar novamente na próxima vez. Obrigada, pessoal!